Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk. Nossa, arrasei agora. Gesamtkunstwerk. E como você pronunciava isso? Eu não pronunciava, falava obra de arte total. 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 Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk. Programa número 5, outono 2016. Bom dia. Eu, Maurici Damasceno, e minha amiga, jornalista Shirley Marciano, nos trabalhos técnicos, iniciamos o programa Gesamtkunstwerk na rádio CT, Web Rádio CT. Eu, Maurici Damasceno, produtor e locutor, e trabalhos técnicos, como eu disse, de Shirley Marciano, na Web Rádio CT, do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O programa Gesamtkunstwerk tem como proposta lançar luz sobre temas importantes para a nossa cidade, região e o mundo. Um programa para falar de música, arte, cultura, tecnologia, mobilidade urbana, cidades do futuro, amores líquidos, arquitetura, urbanismo, sociologia, filosofia, robótica, androides e outras bobagens. No programa de hoje temos a presença de Paulo Barja. Paulo Barja é músico, escritor, físico, doutor em ciências pela Unicamp, com pós-doutorado pela USP. Bom, Paulo Barja, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui. Paulo, interessante essa sua experiência, essa sua formação. Eu diria que você, então, é um criador dos cordéis joseenses. Isso. Eu poderia, então, dizer que você é um físico cordelista? Acho que sim, é uma das maneiras de ler isso tudo. Né? Como é isso conciliar literatura de cordel e ciência? Olha só, eu gosto muito de um poema do Mário de Andrade. O Mário de Andrade era um cara múltiplo. Aliás, tem pessoas muito interessantes na história, inclusive brasileira, que são múltiplos, né? O Mário tinha um poema que falava assim: eu sou 300, sou 350, as sensações renascem de si mesmas sem repouso. E aí vai discorrendo sobre isso, né? Eu acho que nós somos múltiplos, né? Cada um de nós tem vários interesses, né? O que acontece é que eu procuro conciliar isso e vivenciar isso, né? Eu acho que tem gente que apaga um pouco, gosta de pintar, mas isso não é uma coisa séria, e aí vai trabalhar como balconista em algum lugar e acaba esquecendo. Eu acho que a gente tem que fazer o contrário disso, né? Eu estou procurando, Maurício, na minha vida, mais e mais manifestar a multiplicidade que não é só minha, que é de muitos de nós, né? Então não vejo... Às vezes as pessoas me perguntam isso, como é que você concilia? Eu gosto de provocar respondendo assim, não, eu acho que isso é o normal, isso é o meu normal, né? Como é que as pessoas calam partes de si? Puxa vida, acho que vamos colocar essa questão, né? Ô Paulo, mas como é que foi qual foi o nascedouro disso? Você já era um cordelista? Ou primeiro você se formou na área de ciências, né? Fez esse pós-doutorado e tal, e depois descobriu essa veia poética aí? Então, a poesia, eu trabalho, eu gosto de poesia, exercito a poesia desde adolescente, né? Eu sou filho de um advogado músico, então também era um cara múltiplo, meu pai, maestro Barja. E minha mãe, professora de inglês, português, uma pessoa das artes, da literatura também, né? Então, eu me formei, eu fui para a física com a proposta... Na verdade, eu cheguei na física com uma proposta meio poética, né? Eu queria estudar física porque eu queria entender detalhes das coisas, entender o mundo. Eu cheguei com uma visão poética, né? Aí fui bombardeado com matemática para tudo que é lado, né? Como todo mundo que vai estudar engenharia ou física. E fez muito bem para mim. Hoje eu sou muito feliz com essa... Acho assim, a gente está sempre aprendendo, mas essa base matemática é muito importante para mim, né? Mas enquanto eu fazia física, da Unicamp, em Campinas, fui morar em Campinas, tinha um sebo no centro que eu ia de vez em quando e conheci os cordéis ali, né? Eu já gostava de poesia, mas eu vi aqueles folhetos, comecei a colecionar, meio assim, por curtição mesmo, achar interessante, era baratinho também.
E hoje eu tenho uma coleção bastante respeitável. Eu fui me apaixonando por esse universo. Eu entendi que o cordel, em particular, como eu já te disse, eu já gostava da poesia em si. Mas o cordel, em particular, ele, para mim, satisfazia aquela ideia de você poder fazer uma espécie de um jornalismo literário, um jornalismo cultural. Era uma maneira de você retratar o mundo, né? De modo simples o suficiente para que todo mundo possa entender. Eu acho isso importante, né? Deixa eu comentar uma coisa rapidamente. Eu acho que a academia peca às vezes, né? Fazer uma visão crítica para o trabalho nosso, do dia a dia. Às vezes, o pecado da academia é quando a gente acaba ficando talvez um pouco fechado em tecnicismos, né? E a gente que está falando de ciência e tecnologia. Então, o cordel ele é um contraponto a isso, né? Eu fui virando cordelista e, de certo modo, isso influencia na minha maneira de escrever, inclusive o artigo científico. Eu vou lá e não, peraí, deixa eu ser bem objetivo, bem claro, eu quero ser entendido. E eu procuro passar isso para os alunos. Então, de novo, eu não vejo uma parede, né? E essas coisas foram surgindo simultâneas. Você é professor também? Sou professor, né? Oh, que bacana. Professor da Univap. Ô Paulo, bom, explica pra gente, e até dar uma perspectiva histórica também, uma retrospectiva histórica, o que é literatura de cordel? O cordel é uma poesia altamente popular. No Brasil chegou faz tempo, no Nordeste foi morar. Tem muita sonoridade, dá na gente a vontade de em voz alta declamar. Então, cordel é isso. Cordel é essa poesia que tem ritmo, é uma poesia muito próxima da música, eu acho, sabe? Que tem uma raiz medieval. Surgiu isso o quê? No século XVI, século XVII? Por aí, século XV, XVI, na Alemanha, na Espanha, na França, Inglaterra, na Europa mesmo como um todo, havia manifestações que hoje a gente entende como raiz histórica do cordel, né? Que muitas vezes, os primórdios do cordel, muitas vezes ligados a temas religiosos, porque a igreja tinha uma força muito grande, né? Mas nem sempre cordéis simplesmente sérios. Às vezes os cordéis já meio que brincando, já com aquele bom humor, né? E tem essa raiz. Aí chegou em Portugal, o nome cordel é um nome português, né? Essa palavra surgiu em Portugal. E veio para o Brasil, sei lá, no século XIX, no início do século XIX, mais ou menos a gente pode traçar a chegada do cordel no Brasil, onde aqui o cordel se estabeleceu mais ou menos, eu faço sempre paralelo, Maurício, com o futebol. O futebol nasceu na Inglaterra, a gente adotou e virou mania nacional e tal. Perfeito. O cordel ele se tornou uma literatura brasileira, uma forma brasileira de fazer. Mas a expressão é muito forte, pelo menos essa é a percepção, no Nordeste do Brasil, né? Sim, porque o cordel começou lá no Brasil, o cordel se fixou e fortaleceu muito, né, no Nordeste. Diria Paraíba, principalmente, Ceará, Pernambuco também. Então, aquelas regiões, o cordel foi muito forte. E nomes importantes da história do cordel brasileiro, talvez o nome mais falado, mais importante, seja o Leandro Gomes de Barros, né? Cearense, paraibano, né? A gente tem Esse é um dos maiores expoentes aí do gênero. A gente tem o Patativa, que foi cordelista, mas foi também poeta matuto. Patativa fazia de tudo um pouco. As pessoas falam muito do Patativa cearense e tal. Mas o Leandro Gomes de Barros foi um paraibano arretado, cordelista mesmo, e editor, produtor. Ele fazia seus próprios cordéis e tal. E tem outros nomes importantes, né, históricos. O Silvino Pirauá, eu gosto muito também, paraibano. Então a gente tem essa raiz. Ali o cordel começou a se fortalecer na forma rimada e muitas vezes cantado. Porque, não te falei, mas esse surgimento da poesia popular na Idade Média, na verdade, às vezes, esses primeiros folhetos eram em prosa, nem sempre tinha rima, né? Quando chegou no Brasil, além de se estabelecer a rima e a métrica como algo forte, surgiu a parte da musicalização, de fazer com a viola, né? Então a gente realmente deu uma cara, o cordel tornou-se algo brasileiro mesmo. O Paulo Barja, a gente tem visto esses livros, né, essa literatura de cordel, elas têm algumas características. Aqui no Brasil são xilogravuras, é um material que se destaca, né? Não é bem um livro que a gente poderia dizer, né? Mas até você citou agora há pouco que essa nomenclatura cordel foi dada pelos portugueses. E qual é a razão? Por que cordel? Então, o cordel ganhou esse nome porque em Portugal começou a ser exposto em varal, né? Fazer um varal de poesia, e o cordel ficava preso então no cordão,
né? Como ainda em alguns lugares ainda é feito isso. Essa é a razão, então. Então o cordão que gerou o cordel, é a poesia pendurada, poesia no varal, né? Então um cordel de poesia. E aí eles divulgavam isso Feiras, nesses varais, né? Nos cordões pendurados. Isso, em feiras, isso é muito comum. No Nordeste, se a gente for hoje, né, nessas feiras, em geral, a gente tem uma coisa mais parecida com banquinhas, né? Ou, às vezes mesas, né? Mas é muito legal quando a gente vê um cordelista velha guarda, assim, quando você pode encontrar um desses mestres, que eles chegam com uma maleta, às vezes, uma maletinha, abre a maleta, parece aquela maleta executivo, né? Você olha, pô, quando o cara abre aquele monte de folhetos, poesia pura, coisa mais linda. Ô Paulo, você integra a Academia Brasileira de Literatura de Cordel? Aliás, existe essa academia? Existe a academia, a BLC, mas eu não faço parte da BLC. Eles estão sediados no Rio e tem uma série de trabalhos aí. Eu, na verdade, sou um artista, vamos dizer, mais local. Eu estou na Academia Joseense, né? Por sinal, Academia Joseense de Letras? De Academia Joseense de Letras. Inclusive, que bacana. Eu aproveito para pedir desculpas porque eu sou um membro que... escrevo bastante, estou sempre por aí, mas eu não consigo ir nas reuniões, porque eu dou aula, né? Então, invariavelmente, quando marca... Aí não dá para conciliar os horários. É difícil. E quando se marca uma reunião acadêmica, que seja literária... Mas quando tem a questão da aula, isso para mim é um sacerdócio mesmo. Eu acho que como muitos professores, a gente entende isso como algo de tremenda importância. Então eu não vou deixar de dar aula. É muito difícil eu cancelar uma aula, tal, sabe? Isso aí não acontece. É difícil conciliar. Até mesmo porque você tem um compromisso, né? E o seu cuidado e o zelo em fazer as coisas da melhor forma possível. Você não quer deixar os seus alunos desamparados, né? Eu acho que por óbvio, né? O professor, hoje em dia eu sinto isso muito claramente, né? A gente tem mais do que a questão de passar as matérias, passar conteúdo. A gente é o exemplo para eles muitas vezes, né? Pode ser bom ou ruim, então a gente tem que cuidar disso. Eu estava te falando que nunca cancelo aulas e tal, e para me dizer em 30 segundos, nesta quarta-feira, a primeira aula minha das 19 horas, eu estou propondo levar os alunos para um debate que vai acontecer na universidade. Agora, dia 6 de abril, quarta-feira. Dia 6, quarta-feira, às 19 horas, a gente vai ter um ato pela democracia, um debate, um bate-papo, com a presença do Pedro Lobo, que é uma pessoa importante. Então, é um caso... Sim, uma figura histórica, representativa, super, né, no cenário da luta pelos direitos, a luta pela liberdade, a conquista... E a consolidação da democracia, né? E esse é o momento em que a gente precisa falar disso. E isso é muito importante que se faça, inclusive na universidade, em todos os espaços, né? Mas a universidade é importante que participe disso. Então, nesse caso, aí sim. Aí a gente, inclusive, coloquei agora na rede social, falei, gente, quarta-feira a gente vai participar desse evento e tal. Acho que faz parte. Na verdade, Paulo, embora você tenha convocado os alunos para participar desse evento, não deixa de ser um processo de formação política, né? Não é formação política, formação de cidadania mesmo. Cidadania, eu acho que é bem isso, cidadania. E análise crítica, né, Maurício? A gente percebe o seguinte, nós temos sido bombardeados, eu digo como um todo, nós brasileiros, por informações da grande mídia que são muito filtradas e parciais. E isso é uma coisa que não forma, que na verdade acaba deformando às vezes, né? Então, o papel do educador, seja de que área for, é realmente estimular essa análise crítica e dar esse contraponto. A gente tem que fazer isso, é uma missão, né? E aí, não é direcionar ninguém, é simplesmente falar, escuta, tem esse lado aqui também, vamos pensar. Até para propor uma reflexão, né? A gente tem que propor reflexão. Ô Paulo, você toca num assunto que eu acho extremamente importante e relevante, que é essa disseminação de preconceito, de ódio, de intolerância, sobretudo, não só nas redes sociais, né? Mas na mídia televisiva, na mídia impressa, né? Na mídia escrita. Esse final de semana, eu tive acesso a uma reportagem muito bacana, quer dizer, bacana entre aspas, né? Mas uma reportagem interessante sobre uma experiência que a Microsoft promoveu nos Estados Unidos. A partir daquele conceito de inteligência artificial, a Microsoft criou um robô para um Android, né, para interagir com as pessoas nas redes sociais.
Então, a partir de uma base de dados, de linguagem conversacional, né, de signos, significantes e significados, esse robô passa a interagir com as pessoas. Né? Só que a Microsoft, né, de uma forma até assombrosa, né, assustadora, teve que desligar esse robô em menos de 16 horas. Por quê? Esse robô começou a interagir com as pessoas de uma forma racista, de uma forma preconceituosa, que detesta feministas, de uma forma truculenta, ou seja, dentro daquela cultura do ódio, da intolerância. E você, como é um poeta que sabe da força da palavra, essa tecnologia que foi testada, né, nesse meio em que as pessoas estão interagindo, teve um resultado assim assustador, né? Como é que você trabalha essa questão da força da palavra? Eu vou usar uma metáfora da física. Aliás, deixa eu te falar, a formação científica é uma delícia para quem é escritor, para quem gosta de literatura, porque traz esse campo de metáforas rico para a gente. Então, assim, quando a gente coloca a geração de campo elétrico, ela se dá a partir do posicionamento de cargas. Se colocou carga elétrica, você gera um campo e o campo atua à distância, né? Isso vale para o campo eletromagnético de modo geral. Aliás, para o campo gravitacional também, de forma mais sutil, né? Você coloca, se tiver uma coisa, um corpo com massa muito, muito forte, muito grande, isso vai gerar uma força gravitacional. Então, o que acontece? A gente está sendo exposto a cargas midiáticas. Vamos usar essa metáfora aqui. Uma carga midiática, uma carga mesmo de preconceito. Isso vai sendo posicionado, a gente vai sendo bombardeado por isso. Isso vai sendo colocado ao nosso redor. A gente entra olha, às vezes no consultório médico, você está esperando para ser chamado, está a TV ligada e o preconceito sendo fortalecido ali. A gente é realmente bombardeado por o que eu vou chamar de campo. Um campo midiático que, infelizmente, tem trabalhado no sentido do preconceito e mais, da intolerância. Intolerância que, olha, complementa para pior o preconceito, no sentido de que o cara pode ser parecidíssimo com você. Se ele pensou ou falou alguma coisa diferente, você não tem tolerância mais com ele, né? Então, a gente tem sido bombardeado. E essa experiência que você comenta, nossa, eu não sabia, estou impressionado, é muito significativo, porque explica, né? Explica muita coisa. Esta inteligência artificial ou humana bombardeada por esse campo, essa carga de preconceito e intolerância, acaba assimilando isso, né? Então, o assustador, Paulo Bartsch, é que nós estamos inseridos, né, nesse universo. Esse robô ele foi construído pela mineração de dados públicos relevantes usando essa inteligência artificial. E, a partir disso, então, ele começou a interagir. Mas as nossas crianças e os nossos jovens, eles estão inseridos nesse mesmo contexto, né? Exato. Eu trabalhei o ano passado, seria legal até a gente conversar um pouquinho, a partir do Fundo Municipal de Cultura, né? Estive com um projeto de cordel nas escolas, cordel e fotopoemas. Que bacana! Você leva a literatura de cordel por intermédio, né, do financiamento público, que é o Fundo Municipal de Cultura, legal a gente comentar. Para as escolas? Isso foi feito desde o ano passado, né? Comecei inicialmente, o projeto previa 4 escolas, a gente foi ampliando e eu estou fechando agora esse projeto com 11 escolas, foi uma delícia, um desafio. E assim, não é simplesmente a gente levar a literatura, a gente faz isso também, mas o principal era a gente estimular a criação coletiva, eram oficinas de criação coletiva. Então, é um projeto, como eu acho que tem que ser todo projeto cultural e artístico, um projeto que tem muito de diálogo, né? A gente vai falar e vai ouvir também. E a gente ouve, às vezes, certas declarações de crianças, adolescentes e tal, que fazem a gente perceber que eles estão inseridos num contexto, às vezes, de intolerância, né? Então, tem aqueles que se rebelam contra isso. E eu até separei, a gente estava conversando, eu separei um folheto aqui que foi o último folheto editado por esse projeto, tá? Então ele tem um patrocínio do Fundo Municipal de Cultura, apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Prefeitura. Esse cordel, para encerrar o projeto, o cordel se chama O Cordel Pede Respeito ao Discurso da Moçada. Justamente a partir de muito diálogo, muita conversa, a gente levantou temas que são
importantes, polêmicos e tal. E falamos de preconceito, de racismo, do machismo, da desigualdade. Quando a gente diz quando eu digo falamos mesmo. Os meninos, a moçada, fez essa conversa, a gente foi compondo junto. A oficina se dá nesse formato. Então a gente tem esses temas tratados, né, pela moçada. Essa eu acho que é um pouco a missão do artista, né? A missão nossa de educador e de artista é estimular a reflexão. E no caso do projeto, estimular a criação. Então eles percebem, puxa, eu consigo fazer meu discurso, eu consigo falar. Às vezes não ouviu falar de cordel, não sabe o que é cordel. Tudo bem, a gente explica e às vezes canta como se fosse um rap, né? Dá pra fazer, eu até coloquei na capa aqui brincando, interprete como rap, né? Você consegue ler um cordel como rap. E aí a gente faz essa ponte com a moçada. Ô Paulo Barja, o ano passado e esse ano também, nós tivemos aqui, particularmente, especialmente, né, no estado de São Paulo, uma reflexão, né, proposta pelos alunos, sobretudo do ensino médio, né? Não sei, hoje a gente fala ensino médio, né? Não sei se eu estou correto. E com relação à reforma, né, que estavam sendo propostas no ensino. E eu vi que você fez um trabalho muito bacana, né, então, com esses alunos, né? Então, aí já foi uma coisa de voluntariado mesmo, quer dizer, acaba que veio junto. Eu estava desenvolvendo um projeto nas escolas. Já fazia parte também do Fundo Municipal de Cultura ou você acabou, digamos... A gente tem braços largos, né? Exatamente. Você acabou, né? Como você trabalha muito, né, entre os estudantes, nas escolas e tal, você acabou inserido, né, nesse contexto também, né? Essa história toda chegou a gente, como tem que chegar mesmo, né? Exato. Esse debate é importante. E aí eu estava naquela correria louca, né? Aliás, quero agradecer ao Univap pela compreensão e apoio no sentido de entender, né, que, puxa, tantas horas por semana eu não estou no laboratório de pesquisa, mas eu estou fazendo o meu trabalho também. Essa ponte da universidade com a cidade é importante. Então eu fazia essas andanças literárias e chegou para mim isso, eu não podia deixar de participar, de dar uma força para a moçada. Eu acho que foi lindíssimo. Eu visitei as 2 escolas aqui da cidade que foram ocupadas e posso testemunhar de verdade a seriedade dessa moçada. Não estava fazendo bagunça. É bom colocar isso. Pelo contrário, né? Uma reflexão muito amadurecida, né? Muito adulta, né? Por parte dessa juventude. Então foi muito interessante para mim. Eu fiz as oficinas lá, a gente acabou escrevendo junto. Aí fiz um cordel independente, tá? A partir de oficinas que eu fiz nessas 2 escolas. A poesia do cordel na ocupação escolar, uma coisa assim. Então eu fiz em paralelo, eu estava seguindo, quer dizer, estava no ritmo, no pique, e abracei a causa. Eu achei que era importante, acho que é. E outra, a gente tem que estar atento, sabe? Porque de uma semana para outra surge um projeto de lei maluco qualquer, a gente tem que estar muito atento. Atento e forte, como cantaria Gal Costa há 40 anos atrás. É um cenário muito, muito volátil, né? Nossa, diariamente nós somos surpreendidos com cada coisa, né? Ô Paulo Barja, eu tinha uma percepção, e ainda tenho, né? E de que a sua poesia é o que nós podemos chamar de uma poesia de confraternização social. Aliás, esse é um termo que foi utilizado por Carlos Drummond de Andrade. Que legal, né? Que legal. O Carlos Drummond de Andrade, obviamente, né? Não vou ensinar isso para você, né? Ele é reconhecido aí como um dos maiores poetas brasileiros, né, do século XX. E ele definiu, a certa feita, a literatura de cordel. E disse o seguinte, que a poesia de cordel é uma das manifestações mais puras do espírito inventivo, do senso de humor e da capacidade crítica do povo brasileiro, em suas camadas modestas do interior. O poeta cordelista exprime com felicidade aquilo que seus companheiros de vida e de classe econômica sentem realmente. A espontaneidade e graça dessas criações fazem com que o leitor urbano, mais sofisticado, né, aí de uma forma até irônica, né, lhes dedique interesse, despertando ainda a pesquisa e análise de eruditos universitários. É esta, pois, uma poesia de confraternização social, que alcança uma grande área de sensibilidade.
É exatamente o que você faz, é uma poesia de confraternização social? Olha, primeiro, que coisa linda esse texto do Drummond. O Drummond, ele tinha essa sensibilidade social também, estava aberto e participou com a sua poesia de momentos importantes da vida brasileira, né? E ele foi muito preciso, esse texto é muito preciso. O Cordel, ele realmente faz essa ponte. Eu acho que nesse sentido, porque assim, a gente tem uma coisa assim de saudosismo, as pessoas dizem, no meu tempo, antigamente. Não, nada disso. Eu acho que a gente tem que pensar para frente. O Cordel hoje cumpre essa função, sabe? Eu acho que em pleno século XXI o Cordel tem a sua missão, tem a sua importância, acho que cumpre. O que acontece é que muda a forma um pouco, no sentido de que a gente, além do folheto, tem o blog, por exemplo. Né? A gente tem o Facebook, tem a rede social, enfim. Sim, são ferramentas, né, contemporâneas aí. Ferramentas. Agora, a essência do Cordel, a métrica do Cordel é a mesma e a missão é a mesma, né? Quer dizer, disseminar informação, análise crítica, ironia, humor também, brincadeira e tal. Mas faz essa ponte porque é o seguinte, e digo mais, acho que o Cordel tem a ensinar, de novo, provocando um pouco meus amigos, meus colegas, a academia no seguinte sentido. O Cordel é uma poesia, vamos dizer, de cunho popular e que, por ser feita assim, pode atingir qualquer pessoa. Tem potencial para atingir qualquer pessoa. Enquanto que uma parte do que se produz na academia acaba ficando tão hermético e tão fechado que dificilmente, nem sempre chega para a população. Nesse sentido, o jornalismo é importante. Então, a questão do jornalismo científico é importante para fazer essa ponte. Na via inversa, a gente sempre teve. O Cordel sempre teve esse pessoal que fazia essa ponte. E gente sensível, como o Drummond, um cara de extrema cultura, né? Não só Drummond, o Mário de Andrade, Manuel Bandeira, esses caras todos, pessoas importantes, que tinham uma cultura grande, Vinícius, né? E que sabiam reconhecer que a gente tem mestres, que às vezes não tem um ensino formal, Patativa do Assaré. E é considerado um mestre justamente, com justiça, né? Você citou aí alguns expoentes do gênero, né? Uhum. No Brasil, quem são os maiores expoentes, né, dessa literatura de cordel? Puxa, olha, isso é uma coisa muito difícil de falar, porque isso está disseminado, inclusive, na cultura popular. Não, né? Você me pergunta e eu venho, a minha mente vem vários nomes, né? Mas o que acontece é que eu tive um encontro faz um mês, mais ou menos, um mês e pouquinho, em São Paulo, na Funarte, para discutir o registro do cordel, da literatura de cordel, como patrimônio histórico imaterial. Né? Isso a gente Já é considerado patrimônio histórico imaterial? Não, isso está em processo, está para acontecer. Né? Então foi feita essa reunião, e aí alguns mestres, né, estavam ali conversando e falando, mas as pessoas falam muito, ficam às vezes achando que cordel é só o Leandro Gomes de Barros de Patativa, e falam meio que ressentidos um pouco. São pessoas de extremo talento, que às vezes têm 50, 60 anos de atividade no cordel e que de repente não são citadas. Mas o que acontece é que eu corro o grande risco de ser injusto se eu citar nomes aqui. Então, quando a gente fala do Leandro, do Silvino Pirauá, que é gente que viveu há 150 anos, né? O Correio Brasileiro... São referências, né? São referências importantes. Nesse universo. E hoje o que eu quero te dizer é o seguinte, a gente teve um prêmio, aliás, palmas, a gente tem que falar de coisas boas nesses tempos de tanto ódio disseminado, tanta coisa boa para aplaudir também. O governo brasileiro fez um prêmio de literatura de cordel, um prêmio federal vinculado ao Ministério da Cultura, uma coisa linda, né? E é algo inovador? Inovador, nunca aconteceu isso, quer dizer, nunca antes na história do Brasil. Isso aconteceu é algo realmente fantástico. Isso aconteceu há alguns anos no primeiro governo Dilma, né? E foi bonito. Esse prêmio, eu estou trazendo isso para a gente conversar, porque neste prêmio na verdade foram vários cordelistas premiados. Eu fui um dos felizardos aqui, fui contemplado na época com um projeto também para circular um pouco pelo Brasil, mas para te falar que tinha mais de 1.000 inscritos. O que demonstra, entende? Quanta gente boa atuando, né, nesse segmento, nessa área, nesse setor. O que acontece é que, naturalmente, há uma concentração ainda grande no Nordeste, né? Tanto que a reunião, aconteceu uma reunião uma vez que o pessoal lá do Ministério falou assim, vamos num lugar que seja mais próximo para todo mundo. Então foi feito no Ceará, né, a reunião. Claro,
né? Então, Que a maioria dos cordelistas estão no Nordeste, e né? aí foi a coisa mais legal, porque iam 2 de São Paulo, né? Eu e o Moreira de Acopiara, que é cearense, mas que mora em São Paulo. E a gente foi sentado no avião, um do lado do outro, conversando. Por acaso, a gente se conheceu praticamente no avião, né? Porque estava indo para o mesmo evento. Então tem essa concentração no Nordeste. Mas o que eu quero dizer é isso. Tem muita gente fazendo, muita gente boa. A gente tem muito cordel bom hoje. O Moreira mesmo é que tem um papel importante como aglutinador de forças. Uma pessoa com uma cultura, com uma disposição de lutar pelo cordel. Mas tem Varnesi, tem tanta gente em São Paulo mesmo. Não, e o bacana é que, como até o Carlos Drummond colocou, que nasce dessa espontaneidade do artista, né? Do poeta. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Agora, você citou a região do Nordeste, porque a literatura de cordel ela está muito associada também ao folclore. É uma literatura que está relacionada, na verdade, com lendas, a origem medieval. Faz com que, até hoje, se você aparecer hoje, se a gente se materializasse agora numa feira no Nordeste, a gente já vê que, sei lá, 1/4 dos cordéis, 1/3 dos cordéis, fala de batalhas medievais, o cavaleiro que sozinho derrotou 5 dragões, vou dar um exemplo assim. Né? Mitos, lendas. Então em alguns casos citando batalhas reais, em outros casos inventando, né? Como diz um amigo meu jornalista, histórias autenticamente falsas, né? Mas brincando com isso. Então, tem essa raiz folclórica, né? O cordel, por exemplo, é uma forma de fixar, nesse sentido é importante também, de fixar alguns desses registros folclóricos. Vou dar um exemplo. A história do monstro Cabeça de Cuia. É um cordel, isso é uma história de Teresina, Piauí, é uma história, é um mito, uma lenda, enfim, tradicional deles, tem pelo menos 300 anos essa história, de um monstro que vive na confluência dos rios Parnaíba e Poti e que, não vou entrar em detalhes aqui, mas que é interessado em mulheres, a mulher entrou no rio, o monstro vai lá e não devolve, né? Então essa é uma história que eu fui para Teresina. Veja como que é. Por causa de uma questão de ciência e tecnologia, eu fui representar a Univap num encontro de bioengenharia e tal. E interessado pela cultura popular, comecei a conversar com crianças, moçada, fui conhecer a Confluência dos Rios, me contaram essa história. Aí eu acabei traduzindo isso para o cordel, vim para cá, descobri que ninguém conhecia a história do Cabeça de Cuia. Então, é a literatura de cordel como forma também de preservar tradições, nesse sentido, de preservar o folclore também. Outro caso que eu posso citar para você, o cordel de simpatias populares que eu fiz a partir de pesquisas, o professor Américo... Um outro trabalho seu. Um outro trabalho. Cordel de simpatias populares. Simpatias populares, que na verdade também tem tantos. Olha, esse é interessante citar, porque nasceu de uma pesquisa feita há 50 anos. Quando essa pesquisa começou a ser feita, eu não existia, eu não era nascido, né? O professor Américo Pellegrini Filho percorreu São Paulo, principalmente São Paulo, o interior, e foi colhendo simpatias caipiras, né? Muitas delas vinculadas a casamento, né? Quer casar, como é que faz e tal. E aí eu comprei esse livro dele e comecei a estudar aquilo, acabei traduzindo para cordel algumas simpatias que eu achei engraçadíssimas e tal. Tivemos um encontro de folclore, encontro brasileiro de folclore em São José dos Campos, não lembro se foi 2011 por aí. E foi maravilhoso. Então participei, conheci o professor e mostrei o cordel todo cheio de dúvidas, né? Tinha acabado de fazer, olha, o que o senhor acha e tal. E ele foi super amistoso, que coisa boa, tal, apoiou pra caramba. Então são exemplos do cordel como forma de registrar essas culturas. Bacana. Ô Paulo, eu não sei, se eu me recordo bem, há 3 ou 4 anos atrás, eu tive a oportunidade de te ver cantando. Porque você também é músico, né? Sou formado em música. Você estava cantando e tocando, estava executando a sua obra. Mas o que me chamou a atenção naquele momento é que você anunciou que cantaria uma música medieval. Foi. Uma música, né, medieval no sentido cronológico, né? Eu não sei, talvez isso porque se dá em razão do nascedouro que você explicou agora há pouco da questão do cordel. Mas onde entra a música nesse cenário do cordel? Tá. Aí são 2 coisas. Uma é a questão pessoal e a outra é a questão do cordel mesmo. E só para começar da minha história particular,
Na verdade, a música entrou na minha vida muito antes do cordel. Antes do cordel. Eu nasci imerso em música. Eu sou filho de um regente de coro. Você falou agora há pouco, né? Seu pai era advogado e músico. E músico, formado em piano e tal. Então, a música nasceu... Eu nasci no meio da música, né? Então, isso veio... Aí, quando o cordel surgiu na minha vida, eu naturalmente fazia essa ponte com a música. Eu tinha toda essa bagagem musical, tenho uma bagagem musical bastante boa, devo dizer, sem modéstia, assim, porque meu pai... Até por conta da sua formação, né? E eu também fiz um conservatório Lavignac, em Santos, que é um lugar maravilhoso, tive contato com professoras brilhantes. Pra você ter uma noção, minhas dissertações de mestrado, minha tese de doutorado são dedicadas a essas pessoas. A minha professora de piano, eu dedico a ela. Minha tese, que é sobre física. Mas é porque é muito importante na formação da gente, essa base, né? E lá no começo, quando era moleque, eu estudei música medieval bastante. Depois, adolescente, eu tive um grupo de música antiga, medieval, renascentista. E já, vamos dizer, mais gente grande, né? Eu tive uma experiência que eu acho que até hoje é a experiência mais intensa da minha vida em termos de grupo artístico. Eu participei por alguns anos de um grupo chamado Lunatus Ensemble Medieval. Aqui em São José dos Campos? Não, na verdade a gente ficava espalhado para o São Paulo, do estado de São Paulo, porque cada músico era de uma cidade, né? A gente tinha uma base comum mais próxima de Santos, né? Mas eu morava em Cubatão, o outro em São Paulo, o outro em Santos, eu e o André Vitor morávamos em Campinas, o André era de São Vicente, uma loucura. Mas é um grupo, vamos dizer, da Baixada Santista, né? E para você ensaiar, estudar música medieval, você precisa de espaços amplos, porque é uma música barulhenta, não é? As pessoas têm uma noção, nem sempre tem a percepção mais aproximada da realidade, mas a música medieval é uma coisa meio roqueira, assim, sabe? Quando eu te ouvi, até era um local assim bucólico, né? Que foi ali no Parque Vicentino Aranha. Sim. E você estava até assim, transmitia uma certa serenidade, uma certa harmonia. Uhum. Mas essa música medieval, tudo bem, eu entendi que você é músico antes de ser cordelista. Mas essa razão da opção pela música medieval, isso está ligado à questão da literatura de cordel? É assim, eu acho que é o contrário. Na verdade, o meu pai tinha toda uma formação de música medieval também. Ele tinha um coro, existe esse Madrigal Ars Viva, ele foi um dos fundadores. O coro já tem mais de 50 anos, coisa linda o trabalho dele. E a proposta do grupo era fazer música medieval e música contemporânea, moderníssima. Né? Dar um salto. Era essa a ideia mesmo, era fazer essa coisa para provocar mesmo no sentido positivo, culturalmente. E esse trabalho é fantástico. Isso me influenciou demais, né? Então eu tinha essa paixão pela música medieval. Eu acho que quando eu descobri o cordel, primeiro intuitivamente, depois quando eu fui estudar, eu percebi que, puxa, era a versão poética, a versão literária daquele tipo de música que me interessava tanto. Então, é de novo aquela velha história. A gente tem que quebrar as paredes. Nós vivemos num mundo onde todo mundo quer colocar divisórias, quer colocar paredes, e a gente vai percebendo, caramba, mas é a mesma coisa, tem tudo a ver, né? Então, eu não vejo nenhum problema de fazer essa ponte cordel, música medieval. Para mim isso faz todo sentido, né? É claro que existem os radicais de um lado e de outro que vão falar, pô, tá misturando. Mas, na verdade, nós somos a mistura. Aliás, esses radicais, né? Tem radical, nós encontramos assim Nossa senhora, no cotidiano. A gente tem que ir quebrando essas divisões. A gente vamos parar com divisão, vamos trabalhar para unificar, né? O Paulo Barja, e você também, até por essa experiência aí que você tem multifacetada, você tem imersão no campo da música em diversas manifestações aqui em São José dos Campos, né? Você participa também de outros grupos, né? Sim, a gente tem... Bom, para você ter uma noção, ontem a gente teve um ato na Avenida Nelson Dávila, onde eu tive a felicidade mesmo de subir no caminhão de som para fazer um cordel rap meio improvisado, um cordel funk, cordel rap. Então, isso é super bacana. E com a Miriam Cris, né, uma pessoa queridíssima, maravilhosa, violeira e percussionista, uma luthier, uma pessoa incrível. E aí subimos juntos, né? Então a gente apronta essas coisas, né?
E aí, a Miriam, eu gosto muito da Miriam também. Admiro também o trabalho que ela faz. Ela tem um trabalho de cunho social, sim, para além da questão artística, né? Sim. Mas ela também tem um trabalho social muito importante. Mas aí, o que foi? Foi um rap? Então, Como é que foi essa? Aí eu peguei textos, tem um texto de um cordel que eu fiz há alguns anos e que eu achei que estava muito atual, está muito atual, devido a esse momento que a gente está vendo de riscos, né, democráticos. A gente tem que falar, a gente tem que defender a democracia. Você já tinha essa composição? Eu tinha. Ou foi isso. espontâneo, você criou na hora? Não, lá? eu tinha porque o que acontece, eu acredito no cordel como forma de trabalhar cidadania, exercício da cidadania, da reflexão. Então, eu comecei o cordel pensando em fazer literatura para criança. Eu queria fazer para minha filha gostava de ouvir histórias, eu comecei a fazer cordel para criança. Mas rapidamente eu percebi, isso eu tenho até hoje, essa parte do cordel infantil, mas eu percebi que o cordel devia ser mensagem social também. Então eu comecei a trabalhar, fiz esses cordéis. E nessa semana que passou, eu escrevi também impactado por esses acontecimentos recentes e passeatas de um lado e do outro e tal. Eu peguei e escrevi um cordel para o 1º de abril, chama-se na verdade é um poema. Você pode ler pra gente? Posso ler, esse é um poema curto. Esse poema ontem foi transformado no palanque, ali no caminhão, num ato que é importante dizer que não tem nada de partidário, é um ato pela democracia. Em defesa dos valores democráticos. Defesa dos direitos democráticos, então é bem amplo, né? Aí eu levei esse aqui, vou ler para vocês. 1º de abril. Décimas contra o golpe. Esclarecendo, a décima é uma forma tradicional do cordel. Ah, perfeito. Mais uma vez tivemos 1º de abril, data que muitos consideram engraçada. Porém eu quero discordar, não vejo nada para dar risada cá na história do Brasil. Democracia interrompida, o que se viu foi de calar a voz do trovador e a lira, gerando até, vale dizer, a nossa ira pela suprema supressão da liberdade. 64 teve golpe de verdade. Que esse de hoje seja mesmo só mentira. Para defender a democracia e nossa voz, nós ocupamos hoje as ruas da cidade, deixando clara nossa popular vontade, que se respeite os votos, sim, de todos nós. Toda injustiça traz um sofrimento atroz. Ninguém merecerá jamais sofrer tortura, e a expressão não pode mais sofrer censura. Toda mentira tem que ser denunciada, que a nossa consciência seja respeitada. Democracia sempre, nunca ditadura. Ótimo. Então, bacana, Gui. Você compartilhou isso com todos o pessoal, a juventude que estava lá fazendo a manifestação, né? Estava lá a comunidade de Santa Cruz, o pessoal do Aliás, hip hop. o legal dessas manifestações é que você citou agora há pouco também, que são manifestações que nascem da sociedade mesmo, né? Da sociedade civil organizada, mas não vinculada a movimentos políticos partidários, né? Uhum. É defesa da democracia, defesa dos direitos humanos, dos direitos fundamentais que estão previstos, né, na nossa Constituição. E são pessoas da sociedade, né, que não tem essa vinculação com o partido político. Né? Eu acho que a gente, para fixar nessa coisa boa, a gente tem movimentos organizados hoje na sociedade. Embora nem sempre a mídia veicule isso, mas existe organização. Quando a gente vai numa comunidade mais simples, às vezes a gente percebe isso. Ontem tive essa sensação forte. O que a gente precisa fazer é valorizar isso, porque infelizmente a gente vê pessoas falando, mas isso aí é pessoal, como se criminalizando uma organização que não tem nada, que é puríssima. No mundo inteiro, as pessoas... Na França, quando tem greve de caminhoneiro, meu amigo, para o país inteiro, entendeu? Eles, quando fazem greve, o negócio é de verdade, não é brincadeira. E isso é um direito. Entendeu? E uma coisa bacana que eu observo nesses movimentos e nessas manifestações que você citou, por exemplo, na França, é que a sociedade reconhece o direito que eles têm de se organizarem e de se manifestarem dessa forma, né? Então, a gente precisa... Aqui não, existe um movimento... de um setor bastante conservador e reacionário que tenta criminalizar esses movimentos. Né? Tem gente aqui que fala assim, mas não está trabalhando, como se fosse diminuindo a coisa, sem entender. Olha, digo mais, a gente ainda está, a coisa aqui ainda é suave, sabe? Em termos de organização, em outros lugares o enfrentamento é mais duro, né?
O que a gente está vendo é, talvez, são duas coisas. Uma, eu vejo um acirramento de ânimos, que é triste, uma intolerância, isso é uma coisa muito chata. Eu acho está que se disseminando de está uma se forma disseminando, perigosa, né? disseminando. Então, assim, o preconceito nessas pessoas que falam coisas horríveis, inclusive da presidenta Dilma, independente de julgar se é boa ou ruim a administração, não é isso. Mas quando você ofende um ser humano, ofende uma mulher da forma que se ofende, é muito ruim. Então, significa o seguinte, que essas pessoas sempre tiveram esse ódio, essa intolerância, e não tinham coragem de falar. E hoje isso não é bom. Estão tendo coragem de expressar as coisas piores que tem, né, em termos de ódio e preconceito. Porém, isso é um lado. O outro lado, eu acho que existe a maturidade em vários setores da sociedade dessa organização social, da gente dizer, olha, essa capa aqui dessa revista X é ofensiva ao ser humano, não é uma pessoa, não é uma crítica política aqui, isso é uma ofensa. Então a gente está percebendo isso, as pessoas estão percebendo isso, e eu vou agora ser meio sarcástico e cruel, mas esses veículos vão fechar, cara. Não é porque vai ter censura, não, é porque não vão se sustentar. A mentira não se sustenta o tempo todo, né? Então a gente vê uma coisa um pouco desesperada de tentar dominar e criar um cenário de medo e de pavor. Mas a sociedade está mostrando. Eu sou um otimista, eu acho que a gente está mostrando organização. O futuro é bom, Paulo Barja? O futuro é a gente que faz, né? Eu diria assim, o futuro ele vai ser bom, sim, porque a gente vai trabalhar muito, a gente vai suar muito para isso, sabe? Dizer, o futuro é lindo, o futuro é... Não, eu não quero ser leviano. O futuro é muito trabalho, né? Como é que diz o técnico, né? Aqui é trabalho, né? Então, o dia a dia. Fato, você é um otimista. Paulo Barja, você é colecionador de cordéis também? Eu sou colecionador de cordéis. Antes de escrever, né, como eu estava te falando, eu já colecionava. Eu devo ter hoje facilmente uns 3.000 cordéis em casa. Pelo menos isso. E, aliás, um dia... É um acervo valiosíssimo, valioso, precioso. Valioso, né? Tem coisa dos anos 60, 70. Eu ainda um dia, não sei, vamos... Como é que você garimpa isso? Nossa, primeiro em andanças, né? Depois teve uma parte boa da minha coleção que eu adquiri de um colecionador do Rio que estava, enfim, se aposentando e queria passar a coleção dele e tal. Então, eu fiz uma compra que foi fantástica, né? Chegou praticamente um caminhão de cordel em casa e tal. Aqui em São José eu trouxe. Então... Você tem arquivos também de tradição oral? Então. Ou é só mesmo, não sei como é que a gente chama folhetos, isso, os folhetos, os cadernos, que eu falei até da xilogravura, então, né? Não, aqui eu trouxe aqui para a rádio, Maurício está olhando aqui uma série de folhetos, né? Que é o cordel de 8 páginas, 12, 16, né? Tradicional. Que esse é o característico. É o característico, mas assim, eu tenho muito livro também, e hoje a gente tem um acervo muito grande. Vamos aqui de novo falar, né? Uma coisa que nem todo mundo sabe. Existe um site de domínio público, acho que chama Domínio Público, né? Que é justamente de obras que tem cordel, tem muita coisa do Leandro Gomes de Barros, material provido e disponibilizado pelo governo nacional, que as pessoas podem acessar para fazer suas pesquisas em música, em cordel, Machado de Assis, a obra completa para download em PDF. Aliás, sabe? Essa ferramenta, né, que está disponibilizada para a sociedade, ela é extremamente rica, né, preciosa. Nós temos um acervo ali muito importante, né, para a cultura e para as artes aqui no Brasil. É muito bom. E tem um negócio legal que de você ter o espaço virtual, né, ter a internet. Exato. Isso é muito legal, porque, por exemplo, só para dar uma ideia, no caso dos meus blogs, tem um blog de cordel, tem um blog mais que eu chamo de arte e cidadania e tal. E aí, se você for... Aí são blogs do Paulo Barja. Isso, São trabalhos, tem um específico dos cordéis joseenses, eu tenho diferentes blogs, né? Tem um cordel que é um blog que é de fotopoemas, tem um blog que é de arte e cidadania, onde tem até coisas de estatística, que é a área que eu trabalho mais hoje como professor, né? Quando a gente olha nesses blogs o acesso, que é possível a gente vai rastrear isso, né? A gente vê que é muito legal, porque pessoas de vários países do mundo acessam, eu imagino, né, que devem ser brasileiros que moram, sei lá, na Rússia. Impressionante a Rússia, sabe? Eu achava assim que
poxa, o blog deve ser acessado em Brasil e Portugal, mas não. É Estados Unidos pra caramba, é Rússia, é países diferentes. A gente se surpreende, né? De repente nós estamos sendo acessados e a gente, inclusive, não consegue nem entender as razões pelas quais as pessoas estão acessando. Eu imagino que talvez a colônia, assim, os brasileiros pelo mundo, e também gente que pesquisa a nossa cultura. Então, é legal a gente ter esses acervos digitalizados, disponibilizados, porque é a aldeia global no bom sentido. Essa é a parte boa. E você compartilha isso, né? Disponibiliza para todos, né? Que não, que tem algum interesse, né? Em conhecer, né? Essa divulgação é bastante importante. Paulo Barja, bom, você tem diversos trabalhos em nossa cidade, né? Poesia, música, junto aos movimentos sociais, literatura de cordel. Você trabalha com vários projetos que você citou aqui. Hoje, qual é o trabalho que você está fazendo que você entende que é expressivo, tanto do ponto de vista artístico, quanto do ponto de vista do engajamento social, né? Bom, eu acho o cordel entrou na minha vida para ficar. O que acontece é isso. Então, eu acho, eu estou muito... Eu sinto, eu estou feliz de trabalhar com o cordel. Eu acho que o cordel, e hoje, como eu falei, esses tempos difíceis nossos em termos de democracia, a gente precisa exercitar essa análise crítica. O cordel, para mim, é excelente nesse sentido. Mas eu queria citar também uma outra vertente. A música tem uma questão de paz de espírito, uma questão de satisfação pessoal que é muito grande. Então, mas eu tenho feito atualmente música mais em casa. Eu estou lá, abro o piano, toco um pouco, é uma questão de equilíbrio, então é um pouco diferente. Mas eu queria citar também o trabalho com os fotopoemas, que é um trabalho que eu faço há alguns anos. Quando eu me mudei para São José, foi mais ou menos quando eu vim para cá mesmo, comecei a fazer as fotos, e aí fazer os poemas em cima das fotos, né? Isso foi se desenvolvendo, primeiro em andanças por vários países, vários lugares onde eu ia. Agora que eu estou numa fase um pouco mais caseira, digamos, local... As fotografias também são suas? Também são minhas, a maioria. Então essa é outro viés artístico seu. Você é fotógrafo também. Mas de forma muito amadora, né? Mas eu tenho buscado parcerias com gente muito significativa. Eu queria citar a professora Cláudia Regina Lemes, que é uma parceirona minha de trabalho. A gente tem feito estudos, produzido artigos, uma pessoa muito querida, muito especial. E a gente fez um trabalho de fotos, de fotopoemas, que foi em dupla. Ela fez as fotos na região da Zona Sul, de novo, aqui a vertente social. A gente chegou à conclusão, e até escrevemos um artigo sobre isso, de que o jornal local só falava da Zona Sul para falar de tráfico, só para falar de crime, né, campos alemães e tal. E a questão toda do Pinheirinho, criminalizando-se. Então a gente buscou uma outra coisa, né? Eu trabalhava com a poesia. E sempre tem, né, Paulo? É importante destacar que tem muita coisa boa acontecendo nessas regiões. Boa, né? Tem gente fazendo trabalhos interessantes ali, educadores, inclusive. Aí a gente pensou no seguinte: vamos fazer fotos, né? A Cláudia fez isso, para mostrar que tem beleza. A nossa ideia foi, vamos mostrar que tem beleza aqui. Então ela mandava. Tem beleza, tem poesia, né? Tem música. Mandava, aí eu fazia. Então nós fizemos ao longo, acho que foi em 2014 isso, um trabalho de um ano inteiro sobre isso. Foi premiado depois no encontro na Univap. E foi, na verdade, ali que eu senti que também essa arte da fotografia misturada com a poesia, os fotopoemas, também seria um canal de expressão, inclusive de cunho social também. Então a gente mostrou o outro lado, procurou, né, mostrar o outro lado do Campos Alemães, e ampliei isso nesse projeto do Fundo Municipal. O projeto chama-se Narração, Foto e Poesia, justamente com a ideia da gente englobar as fotos. Então eu fotografei o Putinho, o Campos Alemães sempre, porque eu fui para várias escolas ali, então eu achei que era importante seguir, né. Esse projeto está em circulação? O projeto, acabamos de encerrar esse projeto. Ele já circulou, então? Circulou por vários bairros, várias regiões da cidade. Eu estou com os números mais ou menos na cabeça, porque eu acabei de entregar o relatório. Então, a gente atingiu diretamente nas oficinas mais de mil crianças e adolescentes. Né? Bacana. Indiretamente muito mais, porque a gente produziu 3.600 cordéis,
nesse período para distribuição gratuita, né, graças a esse apoio do Fundo Municipal, da Prefeitura, da Fundação Cultural. Então isso foi para as escolas, né? Ao longo durante esse caminho a gente fez trabalhos também paralelos, que foi aquele da ocupação escolar, outras coisas que a gente foi agregando. Então, o ano passado foram mais de 5 mil folhetos produzidos e que foram, grande parte, a maioria, distribuídos mesmo, né? E aí é legal, porque quando uma criança chega com um cordel em casa, com um conjuntinho de cordéis e tal, acaba envolvendo a família. Eu pude presenciar isso em alguns encontros, estou me lembrando de alguns deles, né? Onde a escola fazia um sábado com a família, né? Um dia com a família e tal. Aí chegava lá, tinha os pais e mães e tal. E quando a gente ia ler ou cantar, eles se interessavam bastante, acabavam que pedindo. Teve um cordel que eu lembro, cordel do medo. Eu levei um punhado de cordel, acabou. Nossa, acabou, né? Porque o pessoal ficou interessadíssimo. Essas também, de novo, histórias, vamos dizer, você falou de folclore local, né? Entendo. Corpo seco. Nossa, como é que é isso? Tal. Então o cordel foi levando isso aí também, né? Oh, bacana. Ô, Paulo Barja, bom, nós estamos encaminhando aqui para o final do nosso programa. Infelizmente, né, nós temos um limite com relação ao tempo. Você poderia nos dar uma indicação de um livro? O que você está lendo? Nossa. Além dos cordéis, obviamente. Puxa vida, eu vou dar uma indicação de um escritor. Eu estou relendo, na verdade, já li esse livro, gosto muito, Vagamundo, do Eduardo Galeano. O Eduardo Galeano é um escritor uruguaio. Exato. Que considero da maior importância. E tem referências históricas, inclusive, com relação ao processo da América Latina, extremamente importantes, né? As veias abertas. As veias abertas da América Latina é um clássico, né? Então tem esse cunho jornalístico no trabalho dele, mas eu acho que o Eduardo Galeano é memorável, e assim, ele é brilhante porque ele alia essa questão do cunho social com o lirismo. É o que eu busco, vamos dizer, é um dos mestres, é uma dessas pessoas que eu leio para me inspirar. Então a minha dica, eu acho que os tempos... Sua indicação então é Eduardo Galeano. Eduardo Galeano. Qual livro? Eu estou lendo Vagamundo. Eu indico para os momentos atuais também, que as pessoas estão às vezes se ofendendo, intolerantes. Eu tenho um livrinho dele, que é uma coletânea, chama-se Mulheres. Esse livro tem edição de bolso, vendendo a 12, 15 reais. É lindíssimo esse livro, um livrinho fininho. Conta a história de mulheres importantes, latino-americanas, mas de uma forma lírica e contundente ao mesmo tempo. Eu recomendo fortemente. É um livro que de vez em quando eu compro para dar de presente. Eu estou sem nenhum, porque eu dei o último que eu tinha, mas eu vou repor logo logo. E além desse que você citou, e aí você nos fez lembrar dessa obra clássica, né, As Veias Abertas da América Latina, que é um livro que nos ajuda a compreender, inclusive, né, o nascedor, o arcabouço, inclusive do que nós somos hoje aqui na América Latina, né? Mas bacana. Bom, vou te fazer 2 perguntas então para a gente encerrar o programa. Paulo Barja, o que é arte? Eu tô quase... Pode passar para... Então, arte... Puxa vida, fazer com arte, né? É algo que nos toca, né? Que nos toca, estimula a reflexão e a emoção, sensibilidade, né? Tudo que nos exercita a sensibilidade, eu acho que é arte. Eu estou criando essa definição agora para você. Eu acho que é isso, é tudo que nos toca e exercita a sensibilidade. Então pode ser poesia, pode ser música, mas pode ser a jardinagem, pode ser a costura, e a pintura, enfim. Aquilo que permite que a gente exercite a nossa sensibilidade e com isso tocar a sensibilidade dos outros. Bacana. Paulo Barja, o que é a vida? E a vida que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração. A vida, eu acho que é o que o Gonzaguinha fala, somos nós que fazemos a vida, né? Quer dizer, a vida é o que a gente quiser que seja, né? Não importa o que fizeram da gente, o que importa é o que nós fazemos com o que fizeram da gente, Sartre, né? Então a vida é construção coletiva e diária. Que a gente faça, né, uma boa vida em casa, na cidade, no país, no mundo, né? É construção coletiva. Paulo Barja, o que é a vida?
Fica aí a interrogação. Bacana. Gesamtkunstwerk. Tá gravando? Um programa de arte, cultura. Onde a gente vai chamar artistas pra conversar sobre algum tema. Acho que não, acho que pode aparecer coisas que a gente nem imagina. Aí fiquei pretérita. Gesamtkunstwerk. Ah, então a vinheta é meio sem só assim nome.